dia da expiação. A abençoada festa do outono chegou. O dia da expiação é uma festa abençoada, que cai no 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Vejamos sua origem. Quando Moisés estava descendo do Monte Sinai, depois de receber os 10 mandamentos pela primeira vez, ele encontrou os israelitas adorando um bezerro de ouro. Está escrito que Moisés quebrou as primeiras tábuas dos 10 mandamentos e matou 3.000 pessoas que tinham adorado o bezerro de ouro. Depois disso, os israelitas fizeram uma resolução de não cometer o mesmo pecado novamente e ofereceram uma oração de arrependimento a Deus, confessando seus pecados. Então Moisés subiu ao Monte Sinai pela segunda vez, no primeiro dia do 6º mês, segundo o calendário sagrado, para receber as tábuas dos 10 mandamentos pela segunda vez, e jejuou mais 40 dias. Depois de Moisés ter orado com jejum por 40 dias, Deus deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos pela segunda vez. Depois de recebê-las, Moisés desceu do monte no 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Hoje é esse dia. Deus mandou os israelitas celebrarem o dia da expiação todo o 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado, para comemorar o momento que Deus perdoou todos os pecados de Israel. Nós guardamos a festa das trombetas 10 dias atrás. Nós oramos todas as manhãs e noites, durante a semana de oração, em preparação para o dia da expiação. Vamos estudar a verdade do dia da expiação, através do livro de Levítico, capítulo 16, e compreender a abundante graça da expiação de Deus, que é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. Vejamos o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes, para a oferta pelo pecado, e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. No dia da expiação, um novilho era oferecido a Deus pelos sacerdotes, e 2 bodes eram oferecidos pelo povo. Eles sorteavam para designar os 2 bodes, um como bode emissário e o outro bode para oferta pelo pecado. Todos os pecados e transgressões cometidos no ano que passou eram transferidos para o bode emissário, que era então enviado para um local solitário no deserto. Todos os pecados e transgressões que o povo cometeu durante o ano passado eram transferidos para o santuário. Então todos os pecados que foram postos no santuário eram transferidos ao bode emissário no dia da expiação. Com isso, todos os pecados cometidos no ano que passou eram completamente perdoados. Esse era o regulamento do sacrifício nos tempos de Moisés. Vamos continuar para entender isso no versículo 15. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele.
Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. De acordo com o regulamento, no dia da expiação descrito no livro de Levítico, capítulo 16, o bode emissário representa Satanás. Todos os pecados que cometemos são temporariamente carregados pelo santuário durante 1 ano. E, no dia da expiação, eles são transferidos ao bode emissário, que é então enviado para um deserto inabitado para morrer. Então todos os nossos pecados desaparecem. No livro de Levítico, capítulo 16, Deus nos mostra como nossos pecados são removidos. Aqui, o que o santuário representa? Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 17. No capítulo 17, versículo 12, está escrito: trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. O santuário representa Deus. Quando o povo pecava, o pecado era transferido para o santuário. Dessa forma, todo o peso dos nossos pecados é passado para Deus. Todos os pecados permanecem no santuário até o dia da expiação. Deus mesmo carrega todos os nossos pecados. Quando os 2 bodes eram sacrificados, um deles era para ser oferta pelo pecado, para expiar os pecados. E o outro era para ser o bode emissário, representando Satanás, a origem do pecado, sobre o qual todos os nossos pecados são colocados. Essas 2 cerimônias eram realizadas simultaneamente. A oferta pelo pecado representa Cristo, e o bode emissário representa Satanás. Todo pecado ficará sobre Satanás no final. Já que Satanás é a origem do pecado, ele vagará em um local solitário no deserto, chamado de abismo na Bíblia. No livro do Apocalipse, está profetizado que ele será enviado ao abismo no final. Através da abundante graça do dia da expiação, nós podemos compreender o amor e o sacrifício de Deus. Deus carrega nossos pecados como santuário e como oferta pelo pecado. Vamos entender isso através do livro de Isaías, capítulo 53. Vejamos o versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Cerca de 700 anos antes de Jesus vir, Deus fez o profeta Isaías escrever uma profecia de que Jesus Cristo carregaria nossos pecados. Vamos continuar com o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso não significa que Cristo carregou todos os nossos pecados? Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está profetizado que nós, filhos de Deus, requeriríamos o sacrifício do Pai e da Mãe celestiais, e que o Pai celestial levaria nossas enfermidades e sofreria toda a dor que nós deveríamos ter sofrido. Já que a remissão é mencionada frequentemente, nós pensamos que nossos pecados são automaticamente perdoados se apenas guardarmos as festas. Contudo, a razão de sentirmos tudo de maneira mais leve é porque alguém estava carregando nossos pecados até que fossem completamente removidos. Esse alguém são nosso Pai e nossa Mãe. Não foi mostrado o sacrifício do Pai e da Mãe celestiais através de todos os incontáveis animais que foram sacrificados no altar de holocaustos ao longo de 1500 anos? Nós sempre transmitimos ao Pai Celestial e à Mãe Celestial a dor de cruzar a linha da morte, como cordeiros a serem sacrificados. Nós temos feito isso por milhares de anos. Quando pensamos sobre isso, sincero arrependimento por nossos pecados deve ser demonstrado diante do Pai e da Mãe. E verdadeiro arrependimento não significa nunca mais cometer o mesmo pecado? Vamos fazer uma lista de todos os pecados que cometemos contra Deus um por um. Primeiro, Deus deveria sempre se sentar no glorioso trono do céu. Mas nós o fizemos vir a esta terra em carne. Este é um dos nossos graves pecados. Segundo, causar a crucificação de Deus é um terrível pecado. Se nós não tivéssemos pecado, Deus não teria sido sacrificado. Próximo, o pecado de fazer Deus ser açoitado, socado, esbofeteado, desprezado, forçado a usar uma coroa de espinhos e fazer com que suas roupas fossem divididas lançando sortes. Nós devemos refletir sobre nós mesmos neste dia da expiação. Mesmo enquanto éramos pecadores, Deus não desistiu de nós, mas mostrou o quanto Ele nos amou até o fim. Contudo, quantas vezes por dia nós nos encontramos tentando deixar a Deus e tomando como garantida a aliança que Deus fez conosco, apenas porque nós sofremos um pouco de dor? Nós nunca devemos estar envolvidos com esses tipos de pecados novamente. Nós nunca devemos considerar o precioso sangue de Deus derramado na cruz como se estivesse apenas olhando uma fotografia ou uma simples cena de um filme. Ao invés disso,
Vocês e eu devemos participar da sua dor e tristeza de partir o coração. É por isso que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus sofreu todas essas coisas por causa de nossos pecados. Ao invés de apenas dizer as palavras, o sacrifício da cruz, e entender isso superficialmente, nós devemos nos lembrar que exatamente da maneira que nós deveríamos sofrer, o Pai Celestial sofreu em nosso lugar para nos salvar. E que todos os dias, a Mãe Celestial sobe ao altar de holocaustos sempre que pecamos. Através desse dia da expiação, nós nunca devemos esquecer o amor, sacrifício e trabalho duro que o pai e a mãe fizeram por nós. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7, está escrito: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui, a expressão pelo seu sangue foi bastante filtrada. Ao invés disso, devemos entender que foi através da sua morte dolorosa que nós fomos redimidos e remidos dos nossos pecados. Nós deveríamos ter pagado pelos nossos pecados. Contudo, não mostra através do Antigo Testamento, como uma sombra que o pai e a mãe tomaram sobre si os nossos pecados? O que acontece todos os dias, durante os horários de oração, da manhã e da tarde, a fim de o Pai e a Mãe Celestiais perdoarem os nossos pecados. Os horários de oração da manhã e da tarde se tornaram um momento em que eles derramam seu sangue e se tornam sacrifícios no altar de holocaustos. É por isso que eles se tornam a oferta do sábado também. E hoje, eles se tornam as ofertas do dia da expiação pela mesma razão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ninguém deve nos separar do amor de Cristo. A razão pela qual o apóstolo Paulo pôde guardar a sua fé até ao ponto do martírio foi porque ele entendeu corretamente o sacrifício e o tipo de amor que Deus tem por nós. Todos os membros da igreja primitiva consideraram o martírio como algo natural, considerando a perseguição e o sofrimento por Cristo como glorioso. Contudo, quando nós cremos em Deus e nos deparamos com um pequeno obstáculo ou inconveniência em nossa vida de fé, nós tentamos evitá-lo. Quando pensamos no Pai que se sacrificou por causa dos nossos pecados, quando pensamos sobre a graça dele que sofreu em nosso lugar, nós podemos vencer qualquer dificuldade, prova ou perseguição, como Paulo que disse: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nós devemos ter esse tipo de fé. Aqueles que não entendem o que o precioso sangue de Cristo significa, facilmente desistem e abandonam a Cristo. Eles dão as costas para Ele e terminam não entrando no reino dos céus. Isso nunca deve acontecer conosco. Por causa dos nossos pecados, o Pai veio a esta terra para nos salvar. Ele percorreu o caminho do Evangelho por 37 anos, sofrendo perseguição e desprezo das pessoas. E a Mãe Celestial, apesar de sua idade, ainda está cuidando de todos os filhos de Sião ao redor do mundo. Através do dia da expiação, vamos gravar seu sacrifício nos nossos corações mais uma vez. Paulo disse: nada pode nos separar do amor de Deus.
E Pedro pediu aos seus executores para crucificá-lo de cabeça para baixo, dizendo: eu não posso ser crucificado de pé como Cristo. E então morreu pendurado de cabeça para baixo. Ele pôde terminar sua vida de cabeça para baixo na cruz, porque ele pensou em Cristo, que cuidou de nós e carregou todos os nossos pecados. Eles sempre pensavam: essa dor e sofrimento não são nada comparados com o caminho de sacrifício que Deus percorreu por nós. Através do dia da expiação, esse tipo de fé deve se desenvolver em nosso coração também. A expressão escrita na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, temos a redenção e somos remidos pelo seu sangue, literalmente significa que somos redimidos e perdoados através do extremo sacrifício de Cristo e, no final, pela sua morte. Seu sangue significa sua morte. O que se passava em sua mente quando ele morreu? Assim como uma ovelha perante seus tosquiadores fica em silêncio, ele não abriu sua boca e carregou os numerosos pecados de seus filhos sozinho. Ele nunca disse nenhuma vez: estou sofrendo por causa de vocês. Ele carregou todos os pecados de seus filhos silenciosamente. Ele percorreu o caminho de sacrifício e sentiu toda a dor sozinho. Hoje, precisamos refletir sobre seu profundo e silencioso amor e precisamos gravá-lo em nosso coração mais uma vez. Além disso, nós precisamos compreender porque os santos da igreja primitiva orgulhosamente se gloriaram do Pai para todas as pessoas em Samaria e aos confins da terra, e porque nada, até mesmo um martírio, poderia detê-los. A obra que estamos fazendo não é nada parecida com a obra que as pessoas do mundo fazem. Nós estamos fazendo a obra do Evangelho por termos compreendido o grande amor e a graça de Deus. Somente então, vocês podem carregar o verdadeiro sacerdócio. Do contrário, é apenas um trabalho. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós devemos nos lembrar, mais uma vez, que o sacrifício e a morte do Pai se tornaram a força propulsora que redimiram a nós e aos nossos antepassados do modo de vida vazio. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, que Deus veio à terra, foi crucificado e sacrificado para nos salvar. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Todos os membros da igreja primitiva compreenderam seu amor. É por isso que eles disseram: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação deve nos separar do seu amor? Perseguição deve nos separar do seu amor?
Nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Cristo. Quando pensamos no amor que Deus demonstrou por nós, como podemos traí-lo? Todos os anos nós guardamos o dia da expiação. A semana de oração dura apenas 10 dias, mas alguns membros acham difícil participar do culto de oração da madrugada e da noite. Contudo, Deus tem carregado nossos pecados e transgressões por milhares de anos, ou até mais. Pensem sobre isso. Se vocês consideram a carga do pecado que Deus tem carregado, vocês não sentem que o que estamos fazendo realmente não é nada? É por isso que está escrito no capítulo 4, versículo 9. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele não apenas morreu, e se morreu por pessoas injustas como nós, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Cristo, que era justo, morreu pelos injustos, e tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sofreu por nós. Desde o tempo de Moisés, por 1500 anos, Deus permitiu que os animais fossem sacrificados repetidamente, ano após ano. Cada sacrifício era para mostrar o sacrifício do pai e da mãe. Visivelmente, animais eram sacrificados, mas isso revelava o sacrifício do nosso pai e da nossa mãe celestiais. Se listarmos nossos pecados mais uma vez, nós podemos ver que cometemos o pecado de fazer Deus vir em carne. O pecado de fazê-lo derramar seu sangue na cruz. O pecado de fazê-lo ser açoitado, socado, esbofeteado e desprezado. O pecado de fazê-lo sofrer humilhação quando suas roupas foram divididas. O pecado de fazê-lo usar a coroa de espinhos e de fazê-lo deixar a glória celestial para trás. Mesmo se tivéssemos cometido apenas um desses pecados, nós não poderíamos ousar nos aproximar de Deus. Contudo, todas essas coisas aconteceram por causa dos nossos pecados. Tudo isso aconteceu porque cometemos graves pecados que merecem punição. Nós deveríamos ter padecido naquele lugar, mas o pai e a mãe sofreram em nosso lugar. Ao invés de dizer com nossas bocas e lábios que amamos a Deus, nós devemos gravar todos os ensinamentos de Deus profundamente em nossas almas, para que não traiamos o amor de Deus. Nós devemos ser como os apóstolos Pedro e Paulo e os membros da igreja primitiva, que foram movidos pelo grande amor de Deus, mesmo encarando a morte. Como eles, nós devemos fazer a obra do Evangelho com gratidão sempre. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.